O segundo motivo permissivo de modificação de uma regra de competência é a conexão. O que é conexão? O legislador estabelece a possibilidade de que duas ações que estejam em andamento ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em varas diferentes, às vezes a ação uma está em Mirassol e a outra está em São José do Rio Preto, mas às vezes as duas estão em Rio Preto, só que uma está na primeira vara e a outra está na oitava vara. Às vezes uma está lá em BH, não importa. Eu tenho que ter duas ou mais ações que estejam em andamento ao mesmo tempo. Só que, olha que bonito, essas ações, elas, quando e se forem consideradas conexas, quer dizer, uma está conectada à outra, elas são coligadas, elas têm um elo de ligação, elas têm um ponto em comum. Quando eu tiver ações conexas, estas ações conexas, ligadas pela conexão, né? Porque conexão é isso, é uma união, é alguma coisa que me conecta a você, que me liga a você, que nos une, é um ponto em comum que nós dois temos. Quando eu tiver duas ações que têm essa ligação entre elas, que são conexas, essas duas ações, elas deverão ser juntadas, reunidas, para que o mesmo juiz profira o julgamento das duas ao mesmo tempo. Pai, professor, não estou entendendo nada. Calma. Primeiro vamos pensar o seguinte. Já havendo a regra de conexão, nós conhecemos diversas histórias em que casos similares foram julgados de modo diferente no Poder Judiciário. O que o legislador tenta evitar com a criação da conexão é que duas ou mais ações que decorram do mesmo evento, que decorram do mesmo fato, que decorram da mesma causa, ele quer evitar que estas ações que estão ligadas, elas têm lá um cordão umbilical que as liga. Ele quer evitar que essas ações elas sejam julgadas por juízes diferentes, por juízos diferentes, de comarcas diferentes, de varas diferentes, para que nós não tenhamos resultados discrepantes e distintos dentro do Poder Judiciário para pessoas que judicializaram, que procuraram o auxílio do Poder Judiciário em decorrência, teoricamente, da violação do mesmo direito, da mesma violação. Vamos por partes. Primeira coisa que eu tenho que saber, isso é importante. Quando é que duas ações, ou mais, ou três, ou quatro, quando é que ações são consideradas conexas? Quando é que existe conexão entre ações? Aí o legislador estabelece e fica facinho e está lá no seu material de apoio, dá para você acompanhar muito facilmente. A conexão, ela acontece entre duas ações ou mais, quando essas duas ações, elas tiverem a mesma causa de pedir. O que é causa de pedir? É o motivo pelo qual se pede. É o motivo pelo qual você propõe a ação no Poder Judiciário. Então, obviamente, todos nós, quando acionamos o Poder Judiciário, e nós já sabemos disso faz tempo, toda vez que eu aciono o Poder Judiciário, eu aciono em virtude de que um ato ilícito tenha sido praticado e esse ato ilícito é violador do meu direito. Invariavelmente, eu proponho ações no Poder Judiciário e eu faço isso porque houve uma violação ao meu direito. Alguém praticou um ato, seja ele uma ação, seja ele uma omissão, seja ele voluntário ou seja ele decorrente de culpa, imprudência, negligência, imperícia, não importa. Eu procuro o Poder Judiciário porque alguém, abstendo-se da prática de alguma coisa ou praticando alguma coisa intencionalmente ou não, ela violou o meu direito. E aí, veja o que o legislador pensou. Não existe a possibilidade de que você praticando um ato, viole o direito de duas ou mais pessoas? Não existe a possibilidade de que o seu ato ilícito praticado, ele cause danos até diferentes, mas para duas ou mais pessoas?
Eu fico imaginando que, e aí não é uma premonição, não é um desejo, não é uma vontade, é um exemplo. Eu fico imaginando que vocês estejam todos vindo lá para a faculdade dentro do ônibus que sai lá da cidade de Itapajipe. No meio do caminho, um caminhoneiro que está dormindo, ele atravessa a pista contrária, ele colide com o veículo de vocês, o veículo explode e todos vocês morrem carbonizados. Legal. Comoriência, lembra? Artigo 8º do Código Civil, 2 ou mais pessoas falecem no mesmo evento, sem poder predeterminar quem morreu primeiro as demais. É um exemplo legal. Morreram todos carbonizados. Aí então, obviamente, os senhores mortos não vão propor ação judicial. Cada família dos senhores é que vai mover a ação judicial contra a transportadora, que era a dona do veículo, porque o motorista também morreu. Vamos pensar positivamente, que não sobrou ninguém. Aí então, cada uma das famílias dos senhores vai propor uma ação de indenização, uma ação de reparação de danos, que é o nome correto, pelos danos materiais, o lucro cessante, o dano moral, enfim, que sofreram. As ações de reparação de danos decorrentes de acidentes de veículos, nós sabemos, elas podem ser propostas no local do ato ou fato, ou podem ser propostas no domicílio do autor da ação, né, que é a vítima do ato ilícito, nesse caso sua família representando a vítima do ato ilícito. Só que, embora você morasse em Itapajipe, a sua família, o seu pai, a sua mãe, eles moram em Rio Preto. A do coleguinha mora em Itápolis, a do outro mora em Iturama, em Minas Gerais, a outra família mora em Frutal, a outra família mora X. Então, olha o que vai acabar acontecendo. A sua família vai propor uma ação em Mirassol. A do colega vai propor uma ação em Itapajipe. A outra vai propor uma ação em Iturama. A outra vai propor uma ação em Frutal. A outra em Rio Preto. A outra... E eu vou ter diversas ações, todas decorrentes do mesmo fato, da mesma causa, do mesmo motivo, do mesmo ato ilícito praticado. Eu vou ter várias dessas ações transcorrendo, tramitando em varas, em juízos diferentes, porém decorrentes do mesmo fato, da mesma causa de pedir. Se todas elas têm a mesma causa de pedir, o mesmo motivo pelo qual se pede, elas são conexas, elas estão interligadas. E se elas são conexas e estão interligadas, então não é justo que o mesmo juiz, aquele que vai julgar uma delas, ele promova o julgamento de todas elas ao mesmo tempo? E foi isso que o legislador pensou, para evitar. Imagine que coisa maluca se o juiz de Itapajipe julga procedente a ação e condena a empresa transportadora a pagar uma indenização para a família que propôs a ação lá, mas o juiz de Rio Preto julga a ação improcedente e não condena a empresa transportadora a fazer o pagamento de uma justa indenização para essa família que teoricamente sofreu o mesmo dano decorrente do mesmo fato. Fácil. Então, a primeira hipótese em que eu considero ações conexas, e elas devem ser agrupadas, reunidas para um julgamento conjunto, para o mesmo juiz julgar todas, quer dizer, a gente vai mudar as regras de competência, vai tirar do juiz de Itapajipe, vai tirar do juiz de Frutal, vai tirar do juiz de... esqueci o outro nome, vai trazer... nós vamos levar todas as ações para que elas sejam julgadas pelo mesmo juiz, modificando-se a regra de competência, porque a regra permitia que eu propusesse a ação no lugar do ato ou fato ou no domicílio do autor. Por que nós podemos fazer isso? Porque elas são conexas. Por que elas são conexas? São conexas porque possuem a mesma causa de pedir, o mesmo motivo pelo qual se pede. Segunda hipótese em que ocorre conexão entre ações esta segunda hipótese, ela vai acontecer quando eu tenho duas ou mais ações propostas no Poder Judiciário e o pedido formulado nas duas ações é absolutamente idêntico. Ora,
Se duas pessoas estão pedindo a exata mesma coisa no Poder Judiciário, como providência do Poder Judiciário, não é justo e correto que estas duas ou mais ações sejam julgadas pelo mesmo juiz, porque elas são conexas, elas estão interligadas, para que a gente possa evitar julgamentos díspares, diferentes, vindos do Poder Judiciário, quando em verdade tenha havido a violação ao mesmo direito? Foi isso que o legislador pensou. Imagine que eu mova uma ação contra a Prefeitura de São José do Rio Preto pedindo o fechamento de um buraco que está aberto na Avenida José Munia. Você propõe, eu propus por um motivo, porque eu caí com o meu carro lá dentro, porque eu fui desviar, e você propõe por outro motivo. Você mora no prédio em frente e o barulho das pessoas freando está te atrapalhando, aquele é um perigo para sua criança que corre lá na rua. Veja que não necessariamente nós dois precisamos ter a mesma causa de pedir. O motivo que me leva a propor a ação no Poder Judiciário pode ser, mas não precisa ser o mesmo que o seu. Fato é que nós estamos pedindo a mesma coisa, o fechamento do buraco. Imagina se um juiz manda fechar o buraco e o outro manda deixar o buraco aberto. Então o legislador pensou, olha, a conexão entre ações ela existe por um ou até por dois motivos. Veja que, para que as ações sejam consideradas conexas, eu preciso que elas tenham entre si, que as duas ações tenham sido propostas pelo mesmo motivo, tenham a mesma causa de pedir, e ou que elas tenham o mesmo pedido. Precisa ter as duas coisas? Não. Pode ter as duas coisas? Sim. Então veja, olha, eu tenho uma ação proposta contra você, uma outra pessoa também tem uma ação proposta contra você. As duas foram propostas pelo mesmo motivo? Sim. São conexas? Sim. Devem ser reunidas, agrupadas, juntadas para julgamento conjunto. Existem duas ações propostas contra o município de São José do Rio Preto. Pelo mesmo motivo? Não. Pedindo a mesma coisa, com o mesmo objeto, objeto quer dizer pedido. Pedindo a mesma coisa, com o mesmo objeto? Sim. Devem ser agrupadas? Sim. São conexas? Sim. Para julgamento conjunto. Ai, professor, e se a minha ação ela tem o mesmo pedido que a sua e também tem a mesma causa de pedir? Ela é conexa e vai ser reunida? Ora, sim. Se só tendo o mesmo motivo, a mesma causa, ou só tendo o mesmo pedido, o mesmo objeto, elas podem e devem ser reunidas para julgamento conjunto. Quando tem as duas coisas, aí mais ainda, um motivo ainda maior para que elas sejam reunidas e que sejam julgadas conjuntamente pelo mesmo juiz. A questão é, as ações são conexas, eu já entendi o que é conexão. Entendi que elas têm uma ligação, uma ação com a outra. Eu sei que elas são ligadas porque elas são fundamentadas no mesmo fato ou porque elas possuem o mesmo pedido. O que eu não entendi ainda, professor, você está falando aí faz 15 minutos que elas serão ações juntadas, reunidas, agrupadas para um mesmo juiz. Qual juiz? Quem será o juiz dentre esses todos onde tramitam as ações conexas? Qual deles é que vai julgar a ação? Olha que coisa bonita. O juiz que julga a ação é o chamado juiz prevento. Prevento é uma palavra que vem de prevenção. Prevenção é aquilo que acontece antes, Você previne alguma coisa se antecipando. É uma antecedência. Então, o juiz prevento, ele é considerado prevento para efeito de conexão, para a gente agrupar as ações. A gente vai considerar como sendo juiz prevento aquele perante o qual a primeira ação foi proposta. Então, tem uma ação lá em Itapajipe, tem uma em São José do Rio Preto, tem uma em Nova Granada, tem uma em Palestina, tem uma em Mirassol, tem uma em São Paulo, tem uma em Frutal, tem uma em BH. Eu tenho, 10 ações, todas decorrentes do mesmo fato, todas decorrentes do mesmo motivo, ou em que todas elas o pedido é o mesmo. Nós vamos agrupá-las todas e todas serão julgadas conjuntamente.
Por quem? Pelo juiz prevento. Quem é o juiz prevento? É qualquer um desses juízes que tenha sido o primeiro perante o qual uma das ações foi proposta. Como é que ele vai ficar sabendo disso, né? Como é que nós vamos ficar sabendo disso? O que eu faço? Veja, normalmente, embora a gente tenha e não tenha isso como requisito, normalmente nas ações conexas o réu é o mesmo. Então ele pode contar para o juiz? Pode. Então o réu, quando ele vai lá na contestação, ele falou: juiz, na verdade eu sou aqui o diretor da transportadora e já existem 12 ações dessas tramitando no Poder Judiciário e a primeira delas foi proposta lá em Frutal, então todas devem ser remetidas para o juízo de Frutal. Só assim que se pode descobrir? Não. O próprio sistema dos tribunais pode fazer uma pesquisa, e eles fazem. Quando você vai distribuir uma ação nova, ele começa e vai fazendo o cadastramento. Se ele percebe que já tem uma outra ação que é parecida, ele já coloca ela em stand-by para que algum funcionário, algum cartorário, algum auxiliar do juiz possa efetivamente verificar se já não existe uma outra conexa que esteja em andamento. Tudo bem? Fácil, hein? Segundo motivo de modificação de competência é a conexão. E a conexão ela acontece entre duas ou mais ações quando elas possuírem em comum o mesmo objeto, que quer dizer pedido, ou pode ser as duas coisas ou uma só. Ou a mesma causa de pedir. Tranquilo, facinho, sossegado. Este foi o segundo motivo, a segunda causa de modificação de competência. Voltamos com a terceira.